tu, ao menos, vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, aqui Nossa Senhora, ela detalha essa devoção. Então, é confissão, comunhão, é oração do Santo Terço e 15 minutos de meditação sobre os 15 mistérios do Rosário. E Nossa Senhora promete que vai, isso para desagravar, vamos dizer, reparar as feridas do coração de Maria, aquela coroa de espinhos que está ferindo, que são os pecados dos homens, os nossos incluídos também. Quando a gente reza pelos pecados da humanidade, não são os pecados da humanidade, eu estou à parte. Os meus pecados fazem parte dos pecados da humanidade, né? Então eu tenho que lembrar disso. E Nossa Senhora promete, então, assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação. Que maravilha! Mas como eu disse, quando você faz 5 sábados dessa forma, isso te coloca na escola de Maria, para usar uma expressão do Papa João Paulo II, que ele usa tanto na Carta Apostólica sobre o Santo Rosário, mas ele usa também na encíclica sobre a Eucaristia. Nós temos que entrar na escola de Maria, Eclésia de Eucaristia. Então, essa mensagem ela é de 10 de dezembro de 1925. Ela foi anunciada, preparada, por assim dizer, pela aparição do dia 13 de junho de 17. E ela é citada também na aparição de 13 de julho de 17. Então, 13 de junho prepara, 13 de julho fala dessa mensagem. Em 25, só a irmã Lúcia, já quase 8 anos depois, é que vai realmente ter mais uma aparição de Nossa Senhora e vai aprofundar, nessa aparição vai ser aprofundado esse tema. Tá? Também existem referências a esse tema em outras aparições, vamos dizer, a irmã Lúcia, em 27 e em 1930 também. Como o reconhecimento dessas aparições só aconteceu em 39, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial já tinha começado, e uma das intenções dessa prática era, não era só a minha salvação pessoal, era também a paz. E infelizmente não deu tempo para que essa devoção ganhasse a aprovação eclesiástica e se difundisse antes da Segunda Guerra Mundial. O Papa João Paulo II ele fez menção a essa prática uma vez, pelo que a gente sabe, né? Quando ele foi em Augsburg, na Alemanha, ele então, em 1987, no dia 4 de maio, ele está reunido com o clero diocesano, com os seminaristas, e o bispo apresenta para ele uma prática que estava se fazendo, estava se vivendo ali em Augsburgo, que era de um tríduo no início de cada mês, um tríduo da primeira quinta do mês, primeira sexta do mês, primeiro sábado do mês. Então, um dia eucarístico, um dia de devoção ao Sagrado Coração de Jesus e um dia de devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o Santo Padre, então, ao conhecer esta realidade, ele se anima muito e incentiva, né, para que essa realidade ela realmente ganhe espaço e se difunda na diocese. O Papa, pelo que a gente sabe, ele não voltou a insistir sobre este ponto das aparições. Porém, ele instituiu uma prática em Roma que era aquela, mas uma prática tácita, a gente pode dizer, em Roma, que era aquela de recitar o terço no primeiro sábado de cada mês, acompanhado pelos fiéis. Então ele convidava grupos de fiéis para rezarem o terço com ele quando? Primeiro sábado de cada mês. Então
isso parece estar nessa sintonia com a mensagem dos 5 primeiros sábados do mês. Bem, então vamos para um próximo ponto agora, né? O terço. Nós sabemos que boa parte das aparições de Nossa Senhora insistem sobre o fator oração e particularmente sobre a importância do terço do Santo Rosário. O Papa João Paulo II é muito interessante porque ele logo no início do seu pontificado, no dia 29 de outubro de 78, num discurso dele durante o Ângelus, ele afirma que é a sua oração preferida, era a sua oração preferida, né? Ele que tinha sempre o tratado de São Luís Maria de Guion de Montfort na sua cabeceira, como ele diz, junto com o breviário, ele tinha o terço como a sua devoção preferida e ele andava sempre também com o escapulário, né? Que ele recebeu pequeno e usou por toda a vida, até a morte. O compêndio, era um compêndio do Evangelho, era uma expressão que ele tomou de Pio XII, que foi repetida por Paulo VI e que João Paulo II assumiu. E ele vai dedicar, dada a importância dessa oração, uma carta apostólica ao tema, falando sobre a oração do Rosário, cada um dos mistérios, e até instituindo um novo filão de mistérios ligados à vida pública de Jesus, que são os mistérios luminosos, como nós conhecemos. E vejam que eles culminam na Eucaristia, que foi o tema da sua última encíclica, por sinal, não à toa. Em João Paulo II não tem nada à toa também, né? A vida dele é toda mariana e eucarística. Então a última encíclica, como o testamento dele, nós temos a Eclésia da Eucaristia, e na Eclésia da Eucaristia Maria é apresentada como a mulher eucarística. E nós temos que entrar na escola dela. Então, bem, isso para confirmar a importância do Santo Terço como dentro do magistério recente. Todos os papas, o Papa Francisco pede nesse mês de maio que nós rezemos, né, o Santo Terço. Nos sugere inclusive que dirigiu uma carta a todos os fiéis e sugere inclusive orações, que nós acrescentemos 2 orações à nossa oração do Santo Terço. Então é um pedido. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI, era um homem também que louvava tal devoção. Papa João Paulo II, já o Papa Paulo VI, na Marialis Cultus, que é um documento fabuloso de Mariologia, né, sobre o culto a Nossa Senhora, fala do Santo Terço, falou tantas vezes. E assim nós temos assim um magistério recente que confirma a importância dessa mensagem, né, da oração do Santo Terço. Um outro ponto que emerge teológico de Fátima é o tema da corredenção. Não é um dogma, a gente sabe disso, não somos obrigados a usar tal expressão e a reconhecer essa verdade como tal. Ela causa um pouco de impacto, especialmente no ambiente ecumênico. João Paulo II, porém, usou algumas vezes em seus discursos o termo corredentora para falar de Nossa Senhora. Do ponto de vista teológico, esse título é possível, desde que bem explicado. Mas, mais do que insistir no título, eu quero pegar a ideia, certo? É interessante que quando o anjo ele aparece em 1916 aos videntes, em uma das aparições ele está ajoelhado diante de um cálice com o sangue de Cristo e uma hóstia. E aqui é o aspecto eucarístico, e ele está adorando Jesus eucarístico, e ele reza. E aí eu quero pegar aqui o texto dessa oração, sempre no artigo do professor Hauck, na página 156, ele reza assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes e sacrilégios e indiferenças
com que ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vejam, nessa dimensão de adoração e de reparação, ele une ao coração de Jesus o coração de Maria, mostrando que o coração de Maria está associado ao de Jesus nesse aspecto de reparação. Isso é muito interessante, né? Papa Pio X, ele escreveu uma encíclica mariana chamada Adiem Illum, 1904, e nela ele fala do mérito redentor de Maria. É claro que ele vai diferenciar o mérito redentor de Maria, ele vai chamar de meritum de congruo, ou seja, mérito de conveniência, enquanto o mérito de Jesus ele vai chamar de mérito condigno, certo? Ou seja, ele que realmente é o Redentor, mas ele quis associar sua mãe a essa oferta, e associando a essa oferta, ela não é a salvadora, a redentora, mas ele associou, ela cooperou com ele, para usar o termo do Concílio Vaticano II. E isso permitiria então que nós falássemos de um mérito redentor, como ensina o Papa Pio X na encíclica já citada. E aqui é fácil a gente lembrar de um texto evangélico, Simeão, né, que rezamos todos os dias nas completas, que diz que uma espada transpassará a sua alma, falando da cruz, ou seja, enquanto Cristo está sendo crucificado, transpassado, Maria também está. Então se fala já nessa profecia de uma união entre mãe e filho no sofrimento redentor, né? E é por isso que na aparição aparece essa coroa de espinhos em torno do coração de Maria, indicando o seu sofrimento pelos pecados da humanidade. E é por isso que nós temos que consolar o coração dela, não do mesmo modo, mas de um modo análogo ao como consolamos o coração de Cristo, a reparação, a ideia de reparação. Bom, outro tema importante que também emerge das aparições de Fátima é o tema da penitência, e nós poderíamos dizer do sofrimento vigário. A palavra vigário quer dizer substituto. A ideia de que nós precisamos fazer penitência. Isso é importante num tempo em que às vezes existe uma influência muito grande do protestantismo, em que se apresenta o caminho de salvação apenas como se fosse um caminho da graça. A graça nos salva. Sim, a graça que nos salva, sem dúvidas. Mas essa graça, ela age na nossa natureza, curando a nossa natureza, restaurando a nossa natureza, aperfeiçoando, elevando, fortificando a nossa natureza, para que nós possamos também colaborar com a própria graça, colaborar com o projeto salvífico de Deus. Ou seja, a redenção objetiva, Jesus nos salvou, foi só Ele realizou a grande obra salvífica, né? Ele é o nosso Salvador. Mas na nossa vida nós precisamos dizer o nosso sim. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa salvação entrar e transformar toda a nossa vida. E na medida em que vamos vivendo o caminho da salvação, o caminho da redenção, nós vamos sendo convidados, na medida em que a graça vai nos dando o benefício de crescer na liberdade, né? Vai nos libertando da escravidão do mal, do pecado. Então nós vamos sendo convidados a aderir cada vez mais, contribuir, colaborar. Então, e a gente colabora com esse caminho também por aquilo que nós chamamos de dimensão ascética na nossa vida cristã. A dimensão de penitência, a dimensão de combate, a dimensão de luta, a dimensão de um esforço para que nós possamos... Tudo o que fazemos é muito pequenino, é ínfimo, pequeníssimo diante do grande projeto salvífico de Deus. Mas é necessário, né, Deus quis que assim fosse, para que nós pudéssemos não sermos apenas
fantoches que a graça faz o que quer com a gente, mas à medida que a graça vai agindo, nós vamos colaborando e cada vez mais com essa graça e vamos assim cooperando com a salvação na nossa própria vida e também, muitas vezes, na vida de outras pessoas, os pais na vida dos filhos, o marido na vida da esposa e o padre na vida dos seus paroquianos, assim por diante. Né? E então essa dimensão de penitência que é muito importante a gente redescobrir isso hoje. Hoje nós somos viciados em conforto, fazemos tudo para não sofrer, para não sairmos da nossa zona de conforto. E o sofrimento vigário, quer dizer, essa ideia que é repugnante diante de uma certa dimensão do pensamento contemporâneo. Quer dizer, que alguém sofra no meu lugar, que alguém tome o meu lugar, isso é um absurdo. Se eu fiz, eu tenho que assumir. Não existe é pouco aceitada essa ideia, né, da possibilidade de um sofrimento vigário. Mas foi exatamente isso que Cristo fez. Foi isso que foi profetizado lá nos cânticos de Yahvé, do servo sofredor de Yahvé, lá no profeta Isaías. São os cânticos que a gente lê como primeira leitura na segunda, terça, quarta e sexta-feira da Semana Santa. Mas também foi isso que Cristo fez. Cristo, ele assumiu, ele foi o nosso vigário, ele tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar. E se nós estamos unidos com Cristo, se nós somos discípulos do Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós também vamos, de certa forma, nos conformando a Ele. Vamos aprendendo também a sofrer pelo mundo, a sofrer pelos pecadores, a sofrer, a assumir, digamos, o peso dos pecados dos outros também. Não porque não nos tornamos salvadores dos outros, mas no nosso caminho de perfeição, no nosso caminho de santificação, nós vamos aprendendo a nos conformar ao Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao Cristo crucificado. Vamos sendo crucificados também por amor a Deus e por amor aos irmãos. Então existe essa dimensão de sofrimento vigário, né? Que, de certa forma, entendamos, em primeiro lugar, eu faço a penitência e sofro pelos meus próprios pecados, né? Quer dizer, a minha colaboração na obra da redenção subjetiva, na obra da redenção na minha vida. Mas isso também se expande na medida que eu vou caminhando, que eu vou crescendo na vida espiritual, a possibilidade de assumir, né, uma missão também de sofrer por outras pessoas. A esposa que sofre para salvar o seu marido. É o pai que sofre para salvar os seus filhos. Um filho que sofre para salvar os seus pais, né? Oferece aquilo que os seus pais não podem oferecer a Deus, ou não conseguem oferecer hoje a Deus. E aí está muito dentro daquela famosa oração que virou música, né? Crer por aqueles que não creem, que também é uma parte da mensagem angélica aos pastorinhos de Fátima. Esperar por aqueles que não esperam, amar no lugar daqueles que não amam, adorar no lugar daqueles que não adoram, e assim por diante. Certo? Então, os videntes viveram generosamente esta indicação, tendo visto que é o inferno. E aí o problema nosso é que a gente acha que não tem inferno. Então, por que eu vou sofrer por fulano? Vai todo mundo pro céu mesmo, né? Mas se eu crer realmente que existe a possibilidade do inferno, e os videntes viram o inferno, então, quer dizer, eu me apavoro com a possibilidade de que alguém da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, possa ir para o inferno. Então eu faço tudo, qualquer coisa, para que ele não vá para o inferno. Isso já deveria ser assim, pensando no purgatório, já que as revelações particulares falam do purgatório, dizendo, em outras palavras, que o menor dos sofrimentos, o pior dos sofrimentos nessa terra não se compara ao menor dos sofrimentos no purgatório. Então é muito melhor sofrer aqui na terra do que lá. Então vamos caminhar aqui, né, para ir para o céu. Então os videntes viveram generosamente essa indicação e até comprometendo a própria saúde. Eles faziam muita penitência, Jacinta e Francisco, né? E os sacrifícios que eles faziam também eram pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro, né?
Então, vejam, e aqui entra muito a invocação da misericórdia de Santa Faustina pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro, né? Tem misericórdia de nós, ou seja, eu e o mundo inteiro, né? Então, isso é muito bonito. João Paulo II ele faz menção a isso no dia 7 de junho de 1997, ele faz menção a isso. Então eu vou ler aqui um trechozinho. Nossa Senhora, ela diz para os videntes assim, depois da aparição, depois de terem ido ao inferno: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Ou seja, a devoção ao Imaculado Coração de Maria está ligada ao combate contra o mal, contra o demônio, contra o inferno. Ou seja, ser devoto do Coração Imaculado de Maria, viver a espiritualidade do Coração Imaculado de Maria, significa lutar contra o inferno, lutar contra as almas que infelizmente se perdem e vão para o inferno. Nós queremos salvar almas, queremos resgatar almas para Deus, por assim dizer, né? Ajudar nesse grande combate contra o mal. E aí você lembra de Apocalipse 12, a mulher que enfrenta, né, a luta participa daquela luta contra o dragão, que está ligado a Gênesis 3,15, a inimizade entre a mulher e a serpente, né? A descendência da mulher, Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente, que é o demônio. Em agosto de 17, Maria exortou: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Veja que bonito. Nós temos que nos sacrificar e rezar para que as almas não vão para o inferno, né? Então, São João Paulo II ele faz referência a isso. Já estava me enganando de data, mas no dia 13 de maio de 2000, na beatificação dos pastorinhos, Francisco e Jacinta, ele diz: eles ficaram, e aí ele fala mais de Jacinta, tá? Mas a gente pode pensar no Francisco também. Ela ficou tão impressionada com a visão do inferno durante a aparição do dia 13 de julho, que nenhuma mortificação e penitência era demais para salvar os pecadores. E nós? Temos feito nossa penitência, temos oferecido sofrimentos também, a nossa doença, pegamos Covid, estamos gripados, estamos com febre, estamos cansados, podemos oferecer, não percamos a oportunidade de oferecer todo o sacrifício pela salvação das almas. Nada é muito diante do destino último das almas. O inferno é um perigo real. E aqui eu já faço a ponte com esse tema, né? Porque justamente é um tempo teológico estranho que vivemos, onde parece que toda a escatologia está redimida, né? Vai todo mundo no seu destino escatológico para o céu. E nós sabemos que existe o purgatório, que é a doutrina católica, e o inferno. Então, o purgatório é uma antessala do céu, mas existe um sofrimento real, purificador, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, para preparar justamente aqueles que não completaram o seu percurso aqui na Terra para poder contemplar a visão beatífica de Deus, né? A visão infinitamente beatífica de Deus. Mas o inferno é um perigo real. Maria indica essa verdade para os pastorinhos e para a igreja. Então isso é muito atual. Para os teólogos que muitas vezes não querem crer e não querem fazer um discurso teológico sobre esse tema. Então Maria indica o seu Imaculado Coração como uma via, um caminho que vai na direção oposta do inferno, vai na direção do céu. Maria é um caminho que leva a Jesus. Maria, no fundo, nos permite viver melhor, como nas bodas de Caná está claro, fazer tudo o que ele vos disser. Nos permite viver o Evangelho. Ela nos ajuda a viver como se fosse um atalho, de modo mais fácil, mais puro, mais santo, mais perfeito, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com Cristo.
Então, para as nossas últimas considerações, espero que vocês tenham visto a grandeza da riqueza que nós encontramos nas mensagens de Fátima, tanto do ponto de vista da espiritualidade como do ponto de vista da teologia, que devem caminhar juntos, espiritualidade e teologia, né? E volto a destacar, então, fazer uma pequena listinha de pontos que nós tocamos, né, ao longo do caminho. Mas um ponto muito interessante do ponto de vista da espiritualidade e da teologia é a questão da consagração ao coração imaculado de Maria. A gente fala assim, mas espera aí, consagrar o coração imaculado de Maria, por que a ela? Então esse é um tema muito, muito importante da teologia e da espiritualidade, porque a espiritualidade tem que estar alicerçada na boa teologia. Mas a boa teologia também aprofunda os seus temas à luz da espiritualidade, né? De uma autêntica espiritualidade. Então, esse é o primeiro tema. O segundo seria a questão dos 5 primeiros sábados do mês. Não é só uma devoção em 5 primeiros sábados do mês, mas o conteúdo dessa devoção, né? Que é um conteúdo ligado à ideia de reparação, que é um tema teológico muito interessante. Reparação. Eu posso reparar os sofrimentos no coração da Virgem Maria, no coração de Jesus, certo? Então, essa ideia de 5 primeiros sábados do mês, aquele conjunto de práticas religiosas que são reparadoras, né? Em vista da paz do mundo, em vista da salvação das almas, em vista da minha própria conversão, da minha própria salvação também, né? O terceiro ponto, eu vou pular o ponto do texto, não é um tema assim, a gente falou bastante do texto, mas não é um tema teológico tão, digamos assim, vamos dizer assim, inédito, não. Mas um outro ponto muito importante é a questão da corredenção, que é um tema de debate ainda na Mariologia, e que nós encontramos na mensagem de Fátima certos elementos que apontam, né, exercitam um fluxo na vida teológica na direção da ideia de corredenção. Não que Maria fique no mesmo nível do Redentor, mas uma corredenção, vamos dizer, participada. Um quarto ponto nós juntamos, né, poderíamos ter dividido em 2 pontos, mas a questão da penitência, a importância, a atualidade do tema da penitência, o valor da penitência, né, num tempo assim tão desfavorável a esse tema, e o sofrimento vigário, né? A questão eu posso sofrer no lugar de outra pessoa, eu posso oferecer alguma coisa no lugar de outro, né? E esse tema eu não tive como aprofundar isso muito, mas está muito ligado à ideia da comunhão dos santos, a ideia de formarmos um só corpo. Nessa comunhão, um membro pode, digamos, ajudar o outro, pode se oferecer um pouco no lugar do outro. Então a ideia do sofrimento vigário, que se encarnou tão claramente na vida dos próprios videntes, né? Especialmente de todos os 3, mas de um modo muito evidente dos santos. O inferno, a existência do inferno, que é um tema escatológico de relevo, num tempo em que parece que ninguém acredita mais nesse ponto da escatologia. Então esse é um ponto também muito atual, que está ligado ao ponto da penitência, ao ponto do sofrimento vigário, ao ponto do tema da reparação dos 5 primeiros sábados do mês. Bem, eu queria terminar então esse nosso a segunda parte dessa introdução, né, à teologia, né, da mensagem de Fátima, do evento Fátima, recordando, né, que a teologia ela tem essa missão de aprofundar também esses grandes temas da espiritualidade. E às vezes eu tenho a impressão que nós temos teólogos para um lado e devotos para o outro. Os devotos têm medo da teologia, os teólogos têm medo da devoção. Vem com preconceito a devoção, devocionalismos.
E os devotos, muitas vezes, veem os teólogos como arrogantes, orgulhosos, e muitas vezes como pessoas que parece que têm uma alegria de destruir aquela ingenuidade, a espontaneidade da fé popular, da fé de quem ora, da fé do devoto. E é uma pena, né? Porque não é para ser assim. Na verdade, o devoto deveria ter no coração desejo de aprofundar a teologia da sua, vamos dizer, do objeto da sua devoção. Por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus ou o Imaculado Coração de Maria. Deveria fazer parte da devoção esse desejo, esse intuito de, na medida do possível, usando os recursos que me são dados, aprofundar a inteligência da fé. Mas também o teólogo, ele tem que se lembrar que ele é parte de um corpo e que ele vive de um modo coerente a sua vocação quando ele está vivendo a sua vida de oração, a sua vida sacramental, a sua vida de fiel, de padre, de bispo, do que for, né, da sua vocação específica dentro do corpo da igreja. Lembrando que o ser teólogo faz parte da nossa vocação, né? É uma vocação também, uma vocação eclesial. E o teólogo, então, ele tem que estar nesse terreno de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de comunhão com a Virgem Maria, como católicos, uma vida de comunhão com os irmãos, com toda a igreja, um terreno no qual faz parte nós cultivarmos santas devoções que nos conduzem na direção, né, do céu, né? Então, esse seria o ideal, que os teólogos fossem como São Tomás, como São Boaventura, como o Papa Francisco recorda, como o Papa Emérito Bento XVI, homens e mulheres de joelhos. A verdadeira teologia é uma teologia que se faz de joelhos, é uma teologia que nasce de uma vida espiritual intensa, profunda, de uma vida contemplativa. O teólogo procura a Deus, né, através dos estudos, porque ele é apaixonado por Deus, mas ele é apaixonado por Deus a partir de uma vida cristã autêntica, profunda, que busca realmente a santidade. E, ao mesmo tempo, o devoto, o homem de devoção, o homem que vive com seriedade as devoções, é um homem inteligente, é um homem que tem o Espírito Santo, é um homem que deve aprofundar também a inteligência da fé, a teologia do mistério, digamos assim, dos mistérios que compõem aquela devoção, ou do mistério que compõe aquela devoção. Que Deus nos abençoe a todos. Que Nossa Senhora de Fátima rogue por todos nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Jacinta e São Francisco, rogai por nós.